Fala pessoal da BAPFox. Essa aula vamos dar uma abordagem bem rapidinha e de uma forma bem bacaninha sobre o que quer dizer o wizard. Aonde está o wizard no SAP e como é que a gente pode brincar com isso. Hoje vamos colocar um fator novo, um objeto novo que é a tabstrip. E vamos aprender a criar uma tabstrip com wizard, que vocês vão ver que facilita bastante coisa. Então, o que é uma tabstrip, cara? O que é uma tabstrip? Vamos aqui na SE11. Na SE11 vamos colocar, por exemplo, uma tabelinha. Deixa eu limpar essa sujeirinha aqui. E tá vendo essas abinhas aqui, ó? Isso aqui é uma tabstrip com várias abinhas fofas. Então, em uma mesma tela, a gente consegue rapidamente colocar várias telinhas. Legal? Bacana. Como vamos fazer isso? Vamos aqui na barra NS80. Vamos colocar o nosso programa, esse é o programa número 18. A criação é novamente idêntica à anterior. Dá até para fazer um template e só colocar copiar. Aí ele copia tudo certinho porque é exatamente idêntico, certo? Mas eu ainda acho que vale a pena a gente treinar aqui. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a implementação default aqui, aquela que a gente já fez umas 25 milhões de vezes, certo? Aproveita para fazer isso também, porque é sempre importante, né, a gente praticar e fazer várias vezes a mesma coisa para o cérebro começar a falar essa linguagem louca do ABAP. Certo? Então estou aqui, já criei os includes, eu vou criar a tela 0100 principal. Legal, vou aqui na lista de flow, vou criar o PBO. Vou colocar o set pf status 0100, que ele não criou automaticamente para mim. 0100 back exit canc. Legal, vou voltar aqui na tela, F3, F3. Opa, errei. Este aqui é o PAI, esse safadinho. Vou colocar o saio com case sai o com when back or canc or exit when others. Opa, lele. End case, certo? Leave program. Quando é que ele vai entrar nesse when others? Quando nenhuma das opções forem atendidas anteriormente. Ele entra aqui, ó. Feito isso, eu vou colocar a transação 718 wizards. Programa de diálogo. Pomos o nome do programa e a tela principal. Feito isso, vou sair da edição, vou ativar aí. Pram, feito. Vamos testar aqui, F8. Maravilha. Criamos a nossa página, o nosso programa, onde vamos colocar o wizard. Primeira coisa que faremos é o seguinte, vamos aqui na tela, vamos habilitar a edição e layout. Vamos esperar abrir. Legal. E aqui estamos nós com nossa telinha. Desses objetos aqui, existem dois que tem como se fosse uma varinha mágica aqui, ó. Tabstrip Wizard, with Wizard, e Table Control with Wizard. Temos também a Table Control normal, que já fizemos a implementação no pelo, na mão, na unha. E também temos a Tabstrip com implementação normal. Agora, olha que interessante. A Tabstrip ela é bem mais simples, criando com o Wizard. E não tem muito ganho você criar na unha, neste caso. Da Table Control, eu, por exemplo, só crio
na unha, assim, sem usar o wizard, porque ele gera muito código sujo. E a table control, você precisa ter um controle muito grande dela, você precisa saber como ela funciona, porque você mexe em tudo. No caso da tab strip, não é assim. Então, se ela está funcionando, provavelmente você não vai ter que mexer muito nela. Legal? Então, vamos criar uma tab strip com wizard. Vamos colocar aqui. Plim. Tran. Olha que legal. Ele vai fazer, na verdade, um passo a passo para a criação bem simplificada. Então, aqui ele fala que nasceu em Washington em 1920, tomava muito leite, para pá. Bom, ele vai colocar aqui uma descrição. Não se preocupem, se quiserem ler, leiam, porque ler é viver. Continuar. Olha que interessante, aqui já começa a ficar mais fofinho. Ele vai perguntar para a gente qual é o programa, a tela na qual a gente está colocando e o nome da tab strip. Tab strip, vamos colocar Mary Strip. Mary Strip, brincadeira. Tab strip. Geralmente eu coloco o próprio nome tab strip, porque é difícil a gente ter um programa com mais de uma tab strip. Pode ter, mas no exemplo aqui está de bom tamanho colocar esse nome aqui. Vamos deixar assim mesmo e continuar. Agora ele vai perguntar para a gente quais abas, na verdade são quantas abas, o número que preenchermos aqui e o nome delas. Vamos colocar aba de, sei lá, dados gerais. A segunda aba de... Não, aba. É redundante, né? Colocar aqui uma aba. Dados gerais, cadastro. Aqui a gente põe uma table control. E gráficos. Continuar. Aqui ele vai fazer uma correlação das abas que a gente colocou. E olha que legal, ele vai criar para a gente automaticamente 3 subscreens. Por quê? Porque cada aba da TabStrip ele vai chamar uma tela para a gente colocar e fazer o que quiser lá dentro. E aqui temos o function code que vai para o SileCon quando a aba for clicada. Então percebe que ele só está mostrando o que ele pretende criar. E se quisermos alguma alteração, é só alterarmos aqui. Continuar. Aqui é interessante. Ele vai perguntar qual que é o include de PBO e qual que é o include de PAI, para quê? E qual que é o include de data, para deixar tudo organizado e bonitinho, cada coisa no seu código. Então a primeira coisa que a gente tem aqui, deixa eu ver se a gente chamar que ele vai. Não vai. Eu vou colocar asterisco aqui só para ele chamar para a gente as opções. Legal. Include de dados é o top. Vou colocar asterisco, asterisco, math code. Qual que é o include de PBO? É o que tem o O. E qual que é o include de PAI? É o que tem o I. Então ele vai gerar um monte de código, só que cada um no seu respectivo lugar. Legal? Continuar. E aqui ele está falando que está tudo ok. Fiz um pequeno resuminho e complete. Tran. Olha que legal. Ele gerou para a gente uma tab strip sozinho. Eu vou salvar aqui. Vou sair da edição. Olha como é que ficou a tela. Wizard, Flow, PBO, Flow, Logic. Tal. Então ele vai dar uma sujadinha na tela. Tá legal? A gente pode até limpar isso aqui. Vamos ativar todo o conjunto. Vamos aqui na pastinha transação e vamos executar. Tran, olha que legal. Ele criou para a gente. E percebam que cada tela, ele criou também a tela. E cada tela tem esse label, só para identificar que está mudando. Vou voltar aqui. E olha que interessante. Nós criamos a tela 100. E ele, safadinho, criou as 3 telas que são do tipo subscreen. Se entrarmos na tela, por exemplo, nessa 101, vamos aqui em Layout e vamos ver o que? A label que ele botou só para distinguir quando clicarmos. Vou sair daqui. E aqui, olha que legal, vou aqui no top, ele criou tudo isso aqui sozinho. Certo? Tanto isso aqui como todos esses outros códigos aqui. Isso aqui nós que criamos, isso aqui tudo criado pelo Wizard. O que ele faz é o seguinte. Quer ver, ó? O principal é o seguinte.
Lembra que já brincamos com subscreen? E a subscreen funciona como se fosse um soquete na qual a gente vai encaixando lâmpadas. E essas lâmpadas são as subscreens, essas telas subscreens aqui. Então a gente tem a área de tela. E onde está essa área de tela? Está exatamente aqui, ó. É uma área de tela, se eu der um duplo clique. Deixa eu colocar aqui edição. Aqui, ó. Tabstrip SCA. É esse objeto aqui, é exatamente esse aqui, ó. Subscreen Area, como se fosse o soquete. Então, o que ele faz? Para cada aba apertada, ele vai preencher nessas variáveis aqui o programa. No caso, o programa é sempre o mesmo. E a subscreen que ele vai chamar. Então, essa questão da aba é só um macetezinho. E quando você clica, o que ele faz? Ó? Quando você clica em uma aba, tabstrip active tab-get. Então, quando você clica na primeira, ele vai mandar no SileCon este com aqui. Feito isso, ele vai definir a tela com base nesse clique. Então, quando ele chegar aqui, ele vem aqui, ó, tabstrip active tab set. E vai setar nessa variável aqui, subscreen, a tela que ele vai exibir. Fazendo isso, ele seta a tela do programa. Então, essa lógica de tabstrip pode ficar um pouco confusa, mas é para isso que serve o Wizard. Ele dá uma boa agilizada nisso. Legal? E quando você for debugando, você vai entender bacana como é que ele funciona. Mas antes de brincarmos um pouquinho com isso, vamos utilizar o Wizard para mais uma coisa. Digamos que essa segunda tela 0102 de cadastro tenha uma table control. Eu vou entrar em modo de edição, vou em layout, vou tirar esse label besta aqui e vou colocar no wizard da tabstrip. Vou colocar ela inteira aqui e ele vai abrir o wizard. A ideia é a mesma, é só seguir passo a passo que ele vai criar para a gente esse objeto. Então, qual é o nome da table control? Table control. Vamos colocar, por exemplo, a tabela SCAR, que é a de companhias aéreas. Continue. Ele vai pedir para a gente qual que é o dicionário da tabela que a gente quer colocar aqui. SCAR. Certo? A gente pode colocar tanto do repositório como uma tabela interna. Uma tabela interna que está no programa. E ele vincula aqui para criar essa table control. Vamos em Next. Aqui ele já carregou do repositório. Ele só vai marcar, só iremos marcar as colunas que queremos que exiba. Aqui existem algumas opções, por exemplo, table control vai ter o header das colunas? Vai ter. A ideia é o que? Só output only ou input também? A gente vai editar ela ou só exibição? Vamos colocar para imputar também, para que essa é a forma mais completa da table control. Vamos continuar. Vai ter scroll? Opa, vamos marcar que vai ter scroll. E aqui a mesma coisa. Ele vai pedir para não sujar o código no lugar errado, aonde colocarmos cada tipo de informação. Então, se for declaração, no top include. Se for PBO, é o... acho que deve ter aqui, não. É o 01. Se for PAI, é o I, include de PAI. E se for, no caso, subprogramas, subrotinas, é o nosso F de forms. F. Então, colocamos cada tipo de dados no seu lugar respectivo. Continuar, completar. Tran, olha que legal. Ele já fez tudo para a gente. E tudo mesmo. Ele faz até o select para exibir os valores. Olha que legal. Vou salvar. Vou sair da edição. Só que olha como é que ficou a tabela de fluxo. Certo? Se a gente limpar esses wizards, não fica tão feio. Vou ativar.
e vou processar. F8. Então temos a primeira tela, temos a terceira tela que não mexemos e temos a segunda. Ele carregou o bichinho, olha que legal. Louco, né? Ele carregou pra gente. Vou voltar aqui. Tem uma coisa interessante que a gente consegue fazer na Table Control, que é fixar as colunas iniciais, para que ele não fique perdido e a gente tenha sempre a referência mais importante. Vou entrar em modo de edição, vou clicar aqui no canto superior direito e tem aqui, ó, colunas fixas. Vamos colocar, por exemplo, 2. Enter. Ele vai colocar essa linha aqui. Vou salvar, sair, vou ativar tudo e vou na transação. Olha que bacana. Essa linha fica fixa, ó. Essas duas primeiras. Então aqui, e ele faz até, eu acredito que a lógica de atualização do campo. Vou mostrar para vocês um pouco do código que ele gera. Então primeiro, ó, iniciar scar, ele faz o select se essa variável não está copiada. Ele seta essa variável copiada como já selecionei. Legal? Aí ele faz a table control, ó, bem parecido como a gente faz. Scar move. Aqui, ó, é bem parecido mesmo, a gente faz dessa forma. O loop, o chain, para se algum campo alterar, e a modificação dela. Então é bem o jeito que a gente faz mesmo. Legal? Então, essa é uma aula bem rapidinha, bem simples, que é só para mostrar que esses wizards a gente pode usar se, por exemplo, estamos com alguma dúvida, a gente cria um programinha rapidinho lá para ver como é que ele faz, como é que ele gerencia. E depois a gente copia. Legal? Então, é isso. É para isso que serve esses wizards da Screen Painter. No SAP nós temos vários wizards para todo tipo de coisa, para sempre tentar ajudar, certo, o usuário a criar o ABAP ou o desenvolvedor. E isso acaba sendo um bom adianto para a gente até entender como o SAP funciona ali. E como é que ele efetua esse tipo de coisa e aprender com base nisso. Legal, pessoal? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima aulinha.